o sábado dos dias de Jesus até os dias atuais. O que a Bíblia diz sobre isso? Se interessou pelo tema, assiste o vídeo até o final e não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder os próximos estudos. Depois da Era Comum, o que a Bíblia diz sobre isso? Vou ler aqui um verso para vocês que está no livro de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 16, alguns versos, verso 31 e verso 44, que diz o seguinte: Entrou no dia de sábado, aqui está se referindo a Yeshua, a Jesus. Entrou no dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E os ensinava nos sábados, e pregava nas sinagogas da Galileia. Esse texto, ele traz uma verdade que muitas vezes não é comentada por vários teólogos ou vários comentaristas que falam sobre Yeshua. Geralmente apresentam ele como um descendente de judeu, mas que vive outra religião. E só por esse texto nós vemos aqui Jesus não só como descendente de judeu, mas também praticante fiel do judaísmo. Tinha seu costume de ir à sinagoga todo sábado, e não só ir à sinagoga, mas também participar ativamente da liturgia, lendo o rolo, né? E também ensinando nas sinagogas. Não é qualquer pessoa que ensina nas sinagogas, apenas quem tem a total confiança da liderança da sinagoga pode fazer isso, um membro fiel, ativo e com responsabilidade de liderança. Outro verso que eu quero ler para vocês aqui, relacionado também ao sábado, se encontra em Atos, capítulo 20, versículo 7. Não fala de Jesus agora, mas dos seus discípulos. E diz assim: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para o partir do pão, Saulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Vocês podem me perguntar o que é que esse versículo tem a ver com sábado, se o versículo é bem específico, referindo-se ao primeiro dia da semana. Aí eu respondo para você, tem tudo a ver, porque todos os judeus de todos os lugares do mundo reúnem-se no início do primeiro dia da semana, final do sábado, início do primeiro dia da semana, para poder celebrar o final do sábado. O nome dessa liturgia judaica é chamada de Havdalah, e o texto indica que era uma cerimônia de Havdalah que estava acontecendo ali, e provavelmente aconteceu ali por volta das 6 horas, e Saulo prolongou essa prática até a meia-noite, lembrando que o dia judaico começa com a noite, ou seja, encerra-se ao pôr do sol e inicia com a noite. Porém, existem alguns versos que podem nos levar a crer que Yeshua, Jesus, ele não cumpria o Shabat, o mandamento de santificar o sétimo dia. Muitos teólogos utilizam Mateus capítulo 12, a partir do versículo 1 ali até o versículo 8, para provarem que Yeshua não se importava com o mandamento da santificação do sétimo dia. Porque, vocês podem ler na sua Bíblia depois, os fariseus alguns fariseus acusaram os discípulos de Yeshua de colher no Shabat, coisa que, segundo eles, seria proibido. Mas Yeshua se defende, utilizando a própria Bíblia hebraica chamada de Tanar. Ele cita a história de Davi, como eu até coloquei para vocês no slide. Davi comeu os pães da proposição, que só os sacerdotes podiam comer. E também cita que o dia de sábado é o dia que os sacerdotes mais trabalham. E isso não é imputado a eles como pecado, embora seja uma transgressão do Shabat, entre aspas. Jesus, vocês verem que ele utiliza nos versículos 3 a 5 a própria Bíblia hebraica para fundamentar a atitude dos discípulos dele, para afirmar que aquilo não é uma transgressão e sim estão cumprindo exatamente o que está escrito na lei. Então Jesus não quer dar uma nova interpretação ao sábado e apenas discordou da interpretação de alguns fariseus. Para ficar mais claro esse embasamento que Yeshua colocou, eu trouxe para vocês aqui no slide o livro de Devarim, o livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 24 e 25, diz o seguinte: Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas conforme ao teu desejo até te fartares, porém não as porás no teu cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não porás a foice na seara do teu próximo. Eu grifei aqui dois
duas partes, que é pôr no cesto e cortar com foice. É uma coisa proibida aqui no mandamento, porque a essência desse mandamento é matar a fome e não se aproveitar da seara alheia. Então, o que você pudesse pegar com a mão e comer ali mesmo seria o suficiente para a sua alimentação. Outro verso que segue nesse mesmo sentido está no capítulo posterior, Deuteronômio 24, a partir do versículo 19 até o versículo 21, que diz o seguinte: quando no teu campo colheres a tua colheita e esqueceres um molho no campo, não tornarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que Adonai teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não voltarás para rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Lendo esses textos, ficam claros que o Eterno se importava muito com aquela pessoa que estava passando por necessidade, órfão, a viúva e o estrangeiro que não tem um emprego fixo, que está chegando na cidade agora. E essas pessoas precisam comer para poder sobreviver. E era exatamente o que os discípulos estavam fazendo, colhendo com as próprias mãos aquilo que podiam comer. Não era nada ilícito relacionado ao Shabat, só estavam pegando o que iriam comer. Se fosse assim, não podíamos nem pegar uma comida na despensa para poder comer no dia de sábado. Então, uma interpretação exagerada de alguns fariseus. Porém, existem alguns versos que podem dar a entender que Jesus quebrava de fato o Shabat. Um desses versos utilizado por muitos teólogos está no versículo 8 do capítulo 12 de Mateus, quando está escrito que Jesus, Yeshua, é o Senhor do Shabat, ou o Senhor do sábado. E eles usam esse título de Senhor para dizer que Yeshua pode fazer o que bem entender no sábado, já que ele é o Senhor. Só que depois de toda essa explicação que o próprio Yeshua deu, o título de Senhor do sábado não daria a ele o direito de fazer o que quiser. E sim, ele queria dizer que ele era o mais zeloso pelo Shabat, já que ele era o Senhor do Shabat. Então, mais a intenção de ser protetor do sábado, de ser zeloso. Ninguém vai cuidar mais de algo do que o próprio dono. Outro verso também que pode ser utilizado para dizer que Jesus não guardava o sábado, ou quebrava o sábado, está lá em João, no capítulo 5, versículo 18, que diz o seguinte: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Olha, depois de ver todos os versos anteriores, é possível comprovar que o escritor colocou aqui a interpretação dos judeus que eram inimigos de Jesus. Então, os judeus interpretavam que Jesus violava o sábado, e interpretavam que Jesus se fazia igual a Deus, por Jesus dizer Filho de Deus. Fica claro nos versos anteriores e nas palavras do próprio Jesus que Jesus não violava nada do mandamento da Torá, e sim violava algumas tradições, algumas interpretações de alguns rabinos da época. Então, se Yeshua guardava o Shabat, todos os seus discípulos devem guardá-lo? Olha, a Torá não mudou. Não existe nenhum indício que diga que ela mudou. E desde os dias de Moshe, haviam gentios em Israel que eram fiéis ao Eterno, como nos dias de Yeshua também há, e como nos nossos dias também há. E nenhum deles foi obrigado a guardar Shabat. Só os judeus que são obrigados a guardar Shabat, aqueles que praticam o judaísmo. Então, não há nenhuma obrigação para gentios guardarem Shabat só porque são discípulos de Yeshua. Da mesma forma que haviam gentios fiéis antes, há gentios fiéis hoje, e o Shabat fica como opcional. Tem um vídeo aqui que eu gravei para vocês falando sobre essa questão do Shabat ser para todos ou não.
E o que você achou desse vídeo? Se você achou interessante, compartilhe essa informação. Se algo não ficou claro, deixe sua dúvida aqui nos comentários. Ficarei muito feliz em responder a você. Se você acredita que eu errei alguma coisa, comenta aqui informando os versos que comprovem o meu erro. E caso deseje estudar mais, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Postarei aqui o link das minhas redes sociais e me segue em todas elas. Aguarde o próximo vídeo, que o Eterno esteja conosco sempre.